Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje, nesta terça-feira da 7ª semana do tempo comum, convido você a meditar neste dia 25 de fevereiro de 2020, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no evangelho que acabamos de ouvir, nota-se que a competição e a inveja pode acontecer nas famílias ou nas comunidades cristãs. Os apóstolos vinham pelo caminho discutindo quem seria o maior. E Jesus, como vê os pensamentos, já sabia o que eles vinham conversando. Mas, para pô-los em seus devidos lugares, perguntou: de que faláveis pelo caminho? E em seguida dá-lhes uma verdadeira lição de moral. Mostra para eles que para ser o maior, tem de primeiro ser o melhor. Para ser o maior, primeiro tem de ser o menor, o humilde, ser aquele que serve, ao contrário daquele que tem pretensões de ser servido. Como ele nos deu o exemplo lavando os pés dos discípulos. Pois para Jesus, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Último não no sentido negativo, mas no sentido de humildade. Aquele que primeiro se humilha, sentando no último banco em vez de se sentar lá na frente, como se fosse importante. E esse ato de se colocar em último lugar deveria resultar de um ato livre, ou seja, uma decisão tomada com sinceridade e não com hipocrisia e sem nenhum complexo de inferioridade. Meu irmão, minha irmã, é isto que está faltando no meio de nós. Em vez de ciúmes, reconhecer que as qualidades do nosso irmão ou irmã foi um presente de Deus para melhor servi-lo. E não devemos desejar que esta habilidade devesse estar em nós ou pertencer a nós. É uma coisa muito feia saber que aqueles que pregam contra a inveja estão sentindo inveja um dos outros. Aqueles que pregam contra a exclusão estão excluindo, ignorando, discriminando
e enquadrando outros irmãos só porque às vezes não concordam com eles ou simplesmente não pensam como eles pensam. Para que sejamos grandes no céu e os maiores diante de Deus, tem que ser pequeno e humilde na terra, como uma criança que depende da força dos pais para caminhar. Meu irmão, minha irmã, devemos ter consciência de que para Deus a humildade, a oração e a caridade, que é o amor, são o trampolim para a glória eterna. Deixo aqui a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante!